Pessoal, eu trouxe aqui para vocês, de uma forma mais compacta, uma explicação sobre os slides da aula de hoje. Que os slides da aula de hoje, que eu postei lá no Fácil Virtual para vocês, é sobre a modalidade da língua portuguesa que chamamos de oralidade, que é uma modalidade também que sustenta o trabalho com a língua escrita, com a leitura, vem o trabalho com a oralidade. Então, os gêneros orais e a oralidade, como é que essa prática se estabelece dentro da sala de aula, Como é que a gente materializa esse conceito nas nossas atividades, na nossa didática como professor do ensino fundamental, do primeiro e segundo ciclo. Então, a linguagem oral, ela vai sustentar o trabalho no sentido de que quais situações de aprendizagem a gente vai promover para que os alunos, desenvolvam essa habilidade, desenvolvam essa perspectiva de trabalhar a oralidade, de falar dentro da sala, de se colocar, de se expressar. Então, por que trabalhar a oralidade dentro da sala de aula, Quais as competências que os alunos devem ter, desenvolver? Para trabalhar a oralidade de sala de aula, como que a gente vai fazer isso, Como trabalhar a oralidade nos exercícios, nas atividades. Então, participar das interações cotidianas em sala de aula é o primeiro passo, que a gente fala. O trabalho com a oralidade é um trabalho integrado, a gente nunca trabalha só ele. A língua escrita, a língua oral, propriamente dita, numa perspectiva isolada. A gente trabalha ela junto com a escrita, junto com a leitura. Então, em todo momento que a criança está dentro da sala, que a gente está trabalhando não só a língua portuguesa, mas em outras disciplinas, a linguagem oral está expressa, porque é o momento que os alunos aprendem a escutar, falar, se expressar, dar sua opinião, a expressar um desejo, contar uma história, falar alguma coisa, contar uma novidade, falar sobre uma notícia, sobre um programa de TV, sobre um desenho animado. Então, a oralidade está presente nisso aí, no modo e na maneira com que as crianças vão falar e se expressar dentro de sala de aula. Então, a oralidade está aqui nesse slide, vou explicar de uma forma resumida, mas fala sobre a questão da competência linguística, do falar e do escutar, da questão da compreensão da escrita, traz também nessa oralidade o contexto familiar, quais são as referências desse contexto familiar, como é que essa criança se comunica, se ela tem facilidade ou não de se comunicar, quais são os discursos que ela traz para dentro de sala de aula, desse contexto familiar. Dentro dessa oralidade, está na perspectiva do questionar, do problematizar, do argumentar, do sintetizar, do fundamentar, do argumentar, como eu já falei, de comunicar as ideias, desejos, conflitos e frustrações. Então, basicamente, é tudo aquilo que a gente... É todo o nosso discurso, é da forma como a gente fala, por que a gente fala e com que finalidade a gente fala. Então, aqui nos slides que eu preparei para vocês vão ver, são partes sistematizadas, pontos importantes sobre algumas perspectivas da linguagem oral. Então, é interessante que vocês leiam, que vocês busquem sobre esse conteúdo. Mas a linguagem oral quer dizer que, para participar dessas interações orais de sala de aula, o professor pode questionar, fazer perguntas, promover debates, apresentações de trabalhos, principalmente as crianças do terceiro ano, eles têm mais facilidade de fazer essa apresentação de trabalho. As crianças do primeiro e do segundo ainda precisam se apropriar dessa maneira de fazer, mas a gente pode ter N situações que a gente pode promover para que as crianças consigam participar desses debates, de apresentar o trabalho. De repente, chegou uma segunda-feira, a gente vai fazer a roda de conversa, saber como foi o final de semana,
Pode destacar um aluno para ele narrar como foi o final de semana, ele apresentar aos colegas como foi esse final de semana. Também é uma forma de fazer isso, né? Estimular as crianças a defender suas ideias, né? Ter um jogo. Como é que a gente pode fazer para dividir os grupos? Né? Quem tem uma ideia, aí pode ser sorteio, pode ser pela letra. Fazer questionamentos onde eles possam, né, se colocar através da oralidade nesses questionamentos. E trabalhar o brincar, o cantar, o dramatizar, o faz de conta, fazer essas representações sociais envolve muito, trabalha muito a oralidade nessas crianças do primeiro ciclo, que é do primeiro ao terceiro ano. Então, essas são algumas sugestões, certo? Aqui tem outras sugestões também, né, que reforçam essa questão do respeito, né, a maneira da criança falar. Diante desses discursos que a gente promove em roda de conversa, narrar uma história, falar sobre o final de semana, apresentar um trabalho, é um momento também da gente reforçar e valorizar os modos de falar, os discursos que as crianças trazem, o jeito que elas falam, de casa, da cultura. Né? Não é um momento de fazer nenhum julgamento, nenhuma crítica, mas à medida que as crianças vão socializando na escola, elas vão se apropriando de outros discursos, de outras maneiras de falar. Então, aqui é um exemplo, né, do que vocês podem fazer dentro da sala de aula para trabalhar o gênero da oralidade, né, os gêneros orais. Aqui é uma atividade de texto, é uma tirinha, né, que podem propor que as crianças façam círculo, grupos ou duplas, e propondo diálogos. As crianças podem criar novos diálogos, as crianças podem criar novas cenas, e assim, isso sendo a gente trabalhando a oralidade, né, ali sem fazer nenhuma escrita, né, sendo ou trabalhando num grande grupo, ou trabalhando em pequenos grupos ou em duplas. Só para trabalhar a oralidade, só para as crianças pensarem, imaginarem falar. Uma outra perspectiva também aqui é uma outra atividade, né, que é monte seu personagem. Eles vão criar personagens, criar histórias, podem fazer os desenhos aqui, desenho a criança fazendo, a escrita, pintando, pode fazer com bonecos de argila. E as etapas de atividade aqui a professora sugere criar questionamentos como se ele é grande ou pequeno, se ele é bem ou mal, se ele é um bicho, se ele é um robô, o que é que ele faz, né? Dar vida e dar sentido a essa imaginação através da oralidade. É uma das perspectivas da atividade. Aqui também são ideias, né? Atividades com brincadeiras, através de faz de conta, que podem estimular a oralidade, né? Pegar personagens de histórias, pedir para eles recontarem, pedir para contar diferente, inventar histórias, fazer brincadeiras de telefone sem fio, fazer brincadeiras onde a oralidade esteja presente nessa brincadeira. Então, aqui tem algumas atividades. Escutar com atenção os textos de diferentes gêneros, sobretudo os mais formais, né, como de situação pública, como os gêneros textuais que a gente falou na aula passada, né? Trazer para dentro de sala de aula esses textos diferentes e ler junto com eles. Porque a questão da leitura, da entonação, né, é muito importante para que eles se apropriem dessa oralidade, que a gente tem um jeito de falar, um jeito de contar a história, e assim como os textos são diferentes, a forma como a gente vai ler também é diferente. Então, apresentar para as crianças esses gêneros textuais, né, como poema, bolo de remédio, carta, bilhete, recado, e fazer disso situações de brincadeiras onde as crianças possam trabalhar essa oralidade. Então, aqui também é uma sugestão, né, de uma atividade que você pode fazer um correio dentro da sala. A gente pode criar junto com eles uma caixinha do correio, eles colocarem bilhetinhos ali. Se for no primeiro ano, eles ainda não sabem escrever, mas eles escrevem do jeito deles, fazem um desenho, né? E a partir de que essa série vai avançando, se for no segundo, já são outras estratégias, no terceiro ano já são outras estratégias, mas uma mesma atividade ela pode assumir diferentes perspectivas, dependendo da série que a criança esteja, né, qual a série que você está como professor naquele momento. Uma outra atividade, um outro exemplo de atividade é o sarau infantil, né? Pegar um autor
que escreva sobre poemas e falar com eles, assim, cada um pegar um poema, você lê junto com eles, ou eles tentando ler, depois fazer a apresentação desses poemas, pode pegar um único autor ou vários autores diferentes que falem sobre determinada coisa e propor que eles façam o desenho desse poema, depois apresentem esse poema, trabalhar de uma certa forma a apresentação, a exposição, o jeito de falar. E no 3, a atividade com projetos é um show de talentos. Show de talentos também é uma atividade que você pode propor, onde as crianças, né, se expressem de uma maneira divertida e agradável, eles montam piadas, mágica. Isso é uma ótima atividade de integração, assim, para os primeiros dias de aula, para atividades culturais, né, que algumas escolas têm a sexta-feira cultural, de 15 em 15 dias tem um dia que eles trabalham só atividades culturais também, é uma atividade que pode propor. Aí aqui, planejar intervenções orais em situações públicas, né, promover debates, promover exposição oral, contação de história, tudo isso pode ser feito em forma de projeto, né? A escola se envolva todinha, ou você como professor pode promover dentro de sala de aula. Ah, tem um questionamento, por exemplo, coronavírus, né? Numa situação que a gente tivesse em sala de aula e pudesse estar em sala de aula, podia promover debate sobre isso, as crianças podiam trazer pesquisas, né? Ou uma outra futebol, né? Campeonato de futebol, as Olimpíadas, que a gente ia ter agora no mês de julho, não tem mais. Então, são situações do dia a dia que a gente pode pegar e promover uma sessão de debates. Uma criança poderia escrever, ou poderia gravar, né? Poderia escolher algumas crianças para fazer essa atividade dentro de sala de aula. Outro exemplo é a gestão de recursos para contação de histórias. Você pode fazer isso com as crianças, você mesmo pode fazer com o professor e pode propor que as crianças façam, mas promover situações de leitura também está ligado com a questão da oralidade, porque a partir do momento que você vai ler para as crianças, ou pedir que elas leiam, mesmo sem elas saberem, mas elas leem as imagens daquele livro, elas imaginam como pode ser aquela história, isso também é muito bacana. Então, pode promover teatros de sombra, fantoches, gravuras, dobraduras, maquete para apresentação de trabalho, também é uma sugestão de atividade para linguagem oral. Produzir textos orais, quer dizer que eles vão falar, né? Como é que essa notícia pode ser feita, como é que a gente pode montar um jornal, como é que a gente pode fazer uma propaganda. São situações que a gente pode propor, que a criança pode fazer e a gente estimular a questão da criança falar, se expressar. Aqui é a sugestão de atividade, que é a entrevista, que a atividade propõe que eles façam entrevista, pode ser com algum familiar ou algum membro da escola, né, algum funcionário da escola, algum professor. Uma outra atividade é a encenação de um jornal, pode pensar com eles uma atividade que eles pudessem apresentar um jornal, qual notícia eles iam querer, quais notícias eles acham que poderiam aparecer, fazer eles assumir esses papéis diferentes, né? Seja do jornal, da revista, ou de um entrevistador, algo que traga essa oralidade como mais evidente, né? Assim como trabalhos em grupo. Reconhecer a diversidade linguística, valorizando as diferenças culturais. Exatamente, é muito importante que quando a gente vai trabalhando com a oralidade, né, com os textos orais, na escrita, na língua portuguesa, a gente não faça essas correções, a criança falou, nós vamos, a criança falou, dois pão, coisas desse nesse momento, não é interessante que a gente corrija a criança da maneira como ela está falando, né? Porque isso é uma diversidade linguística. A gente precisa considerar essas variedades, né? Regionais, sociais, que a criança traz, a forma de falar é muito do seu contexto familiar, e promover situações que as crianças possam repensar essa maneira de falar, né? Pode criar situações onde a gente possa retomar essa maneira. A criança falou, dois pão. Você pode dizer, sim, eu estou entendendo. Você quer dizer dois pães. Você vai retomando de uma forma agradável, de uma forma que não exponha e nem
constrange a criança, né? Pode ser a criança ou o adulto. Mas aqui à frente também tem uma sugestão de atividade, que é uma tirinha, e dentro dessa tirinha, pode ser uma cena também de um desenho animado, mas faz mais com gibis, tirinhas, as crianças inferir, quer dizer, pensar sobre aquela imagem, o que aquela imagem está dizendo, o que é que o personagem está fazendo, o que é que ele acha que poderia acontecer, né, o que é que significam essas letras. Aqui está, por exemplo, o que significa onomatopeias. Então, um texto mais elaborado que pode ser trabalhado com quarto ou quinto ano, mas pode também trabalhar com os menores, a gente colocando as perguntas mais simples, né? O que você acha que isso quer dizer? Por que esse desenho está sendo feito dessa forma? E fazer questionamentos sobre a tirinha para que as crianças possam criar novos discursos. Fazer trava-línguas, é muito bacana trabalhar com trava-línguas porque as crianças vão pensando nesse jeito de falar, nesse som de falar. A escrita ela se dá muito pela observação do som, de como é que essa palavra é exercitar as hipóteses de escritas que elas pensam através desse som que elas escutam, né? Porque a escrita é você ouvir esse som dessa palavra, dessa letra e escrever, transcrever, codificar, né? Outro exemplo de atividades também. Aqui também é outro exemplo com parlendas. Hoje é domingo, meu pé de cachimbo. Lá em cima do piano tem um copo de veneno. São várias situações, né, de brinquedo cantado, que são essas parlendas que as crianças podem fazer e exercitar a oralidade. Aqui, nesse próximo slide, tem sugestões de atividades também, né, que priorizam a linguagem oral. E aqui, por fim, tem algumas referências. Então, a minha sugestão é que vocês leiam com mais tranquilidade, com mais calma, os slides, né, para vocês se apropriarem e criarem, se apropriarem no sentido de que possam compreender da melhor forma a questão da oralidade, a presença da oralidade no contexto da língua portuguesa, tá certo?